Voltamos agora, são 7h40, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Neste bloco, recebendo a presença do advogado Dr. João Paulo Grange de Abreu, conversando ao vivo conosco e sobre vários assuntos, entre os temas, e aí a gente vai, né, expandindo essa conversa, naturalmente com a interatividade dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores também aí no Face. Aliás, já tem vários comentários, né, Arnaldo? E a gente volta com o João Paulo falando sobre o enfrentamento à pandemia do coronavírus, os impactos aí todos e tudo mais. E trago novamente o seu bom dia, João Paulo. É sempre um prazer, é sempre uma honra poder contar com essa ilustre, simpática figura aqui, né, dos nossos microfones. Eu diria até que o senhor já é sócio aqui, né, dos nossos programas, enfim, é sempre muito bem-vindo com esse conteúdo inteligente e que acrescenta muito para todos nós. Mais uma vez, bom dia. A sua honra é minha e não sei se sou digno de estar numa bancada de só cracões aqui da Folha da Manhã. Então, eu aqui me sinto honrado com o convite e é um pouco até deslocado diante da qualidade daqueles que participam comigo dessa bancada. Mais importante ainda, Arnaldo, tá vendo? Entre outras qualidades, é a humildade dele. É verdade. Doutor João Paulo, vamos lá. A gente já estava falando sobre a questão da crise financeira, sobre essa questão aí do próximo prefeito de Campos. O Nogueira mesmo falou, a gente elencou ali 3 temas para a gente debater, mas a gente vai passar por eles, passar por outros. Tem muitas perguntas já no grupo de WhatsApp do programa, que fizeram ontem à noite. Embora eu coloquei o anúncio da entrevista tarde, mas o pessoal foi lá, deixou bastante pergunta com relação à questão eleitoral também, na qual você tem vasta experiência no direito eleitoral. Essa questão do calendário aí, essa é a grande dúvida com relação à eleição desse ano. O calendário foi todo readaptado, jogou convenção que seria entre julho e agosto para 31 de agosto a 16 de setembro, a eleição que seria no começo de outubro foi para 15 de novembro, mas a pandemia não acabou, a perspectiva de uma vacina ainda está longe da realidade para o Brasil. A Rússia ontem registrou a dela, mas com grande desconfiança da comunidade científica internacional, mas enfim, vamos torcer que realmente tenha efetividade. O Brasil ainda longe, muitos países ainda longe. Será que há possibilidade, há terreno para a eleição e, sobretudo, para as convenções desse ano, nessa situação sanitária que o Brasil enfrenta? Vamos lá. Para isso, só voltar à primeira questão. Existe hoje resoluções do TSE que admitem as convenções virtuais. Então, já é possível se fazer as convenções de forma remota, né, sem as pessoas participarem fisicamente dessas sessões. Então, já há uma resolução, agora não me recordo o número ao certo, mas já há, sim, a previsão das convenções serem feitas de forma remota, o que facilita bastante o trabalho e praticamente impede ou zera o risco de contágio. Em relação ao calendário, nós tivemos, então, toda uma nova organização de forma a que os prazos sejam cumpridos, sendo, por exemplo, os prazos de 3 meses para que a pessoa que eventualmente exerça cargo público se desincompatibilize de cargo esse, que deveria estar afastado com 3 meses das eleições. Então, seria, sendo dia 15 de novembro as eleições, ele deverá se desincompatibilizar até o dia 15 de agosto. E outros tantos prazos que foram reajustados, que foram redefinidos conforme esse novo calendário, conforme as eleições venham a se realizar não mais em outubro, agora em novembro. Porém, a emenda deixou brecha para que os municípios onde a pandemia ou os casos estejam maiores, que se haja nova data, nova definição de horário, datas, etc. O que poderá também ser já uma mudança ou um adiamento ainda mais das eleições de novembro até dezembro, de repente. E nada impede também que lá nós vejamos que as coisas continuam ruins,
que não é possível se fazer, não há segurança para se fazer as eleições, e aí sim, talvez uma nova emenda se faça necessária, se faça presente. Então, ainda está muito, muito nebuloso. Eu, por exemplo, não sei como que um candidato vai para a rua fazer campanha. Eu não sei, embora as campanhas dos últimos anos tenham sido principalmente de rede social. O que elegeu Witzel foi rede social. O que elegeu Rafael foi rede social. Então, de fato, gasta-se hoje menos sola de sapato e menos cuspe, como dizia Russo Peixeiro, e é mais rede social, muito mais marketing, é mais a equipe de marketing da campanha do que efetivamente o candidato. Então, hoje a lógica é essa. Hoje, tudo mudou. Então, nós vivemos uma chamada virtualização das relações que altera toda a lógica, toda a dinâmica. Talvez hoje não seja o melhor candidato aquele que tem mais propostas. Talvez o melhor candidato hoje seja aquele que tem um marketing melhor, que consiga comunicar por símbolos, por frases, por WhatsApp, isso aí. Mudou todo. Então, ainda é muito nebulosa essa questão. Ainda não temos como definir como será, porém, fato é, uma coisa não temos como impedir, que é no dia das eleições as pessoas compareçam para votar. Aí teremos que ver no dia 15 de novembro como é que estaremos, se haverá condições de segurança para assim fazê-lo. Para o dia 15 de novembro, a gente vê assim, existe a possibilidade de se adiar, de se estender o horário do pleito em 1 hora, para tentar aí meio que diminuir a questão das filas, o que não vai resolver, né? Isso não parece que seja a solução. Possibilidade de fazer a eleição em mais de um dia, com o custo que é a eleição, você acha que existe essa possibilidade, João Paulo? Então, o Barroso já disse que não cogitaria pelo alto custo envolvido. Mas talvez seja sim a solução, talvez seja a menos pior das soluções, vamos assim definir. Não que efetivamente seja algo bom, mas dentre as opções, nós concentrarmos tudo num só dia, com risco das pessoas se contaminarem, com risco das pessoas, talvez, termos o recorde máximo de abstenções. Até então, a média era em torno de 20%, 23%, 25%. Talvez chegamos aí aos 40% de abstenção. Pensa... Se me permite, João Paulo, desculpa, perdão, mas na França a abstenção foi de 60%. Olha, já que o senhor está falando em dados. Então, nesse contexto, eu penso na população de risco, que não é... Nossa população cada vez está envelhecendo mais. Nós já fomos um país jovem, de pessoas jovens, e hoje cada vez mais a média da população está envelhecendo. Então, eu não vejo solução se não fracionar isso em 2 dias, de repente, de forma que você diminua a abstenção e torne mais legítima a escolha. Acaba que estaremos excluindo do pleito os mais experientes, os mais antigos, aqueles que têm mais sabedoria, que podem auxiliar demais na escolha de um candidato, de prefeito, de vereador. João Paulo, vou encaixar aqui uma pergunta do grupo, a pergunta do Cristiano Abreu Barbosa. Ele coloca aqui: o TSE estuda anistiar a multa por abstenção na eleição. Ela é simbólica, no valor de R$ 3,51 por turno. Na sua opinião, a anistia é uma boa medida a ser aprovada? Ela aumentará ainda mais a abstenção, tornando o voto quase que facultativo? E que pré-candidaturas podem se beneficiar com isso? Tá.
Vamos lá. Aliás, doutor, perdão, é a mesma, é quase que a mesma pergunta da ouvinte Ana Karina Vieira, que a gente já encaixa a pergunta dela aí junto do Cristiano. Por parte dos países tidos por desenvolvidos, o voto não é obrigatório, o voto é facultativo. Então, na verdade, existe uma conscientização das pessoas para que votem, para que exerçam seu poder de escolha e ali melhor definam seus representantes. Então, nesse contexto, talvez seja essa máxima de não obrigar alguém a escolher, mas de deixá-lo à vontade para que exerçam um direito. Ele transforma um dever num direito. Sendo certo que a multa simbólica, por não trazer nenhuma outra consequência, sendo R$3 ou não sendo nada, altera, creio, a obrigação da pessoa em que eu não votar. Me parece que no Brasil existe uma consciência desse de compromisso de um eleitor ir votar, ir às urnas. Já é algo que está enraizado nessa tradição. Então, se R$3 ou não tendo o apagamento do eu creio eu que não será isso que irá mudar a quantidade de pessoas que deixarão de votar. Mas você acha que a abstenção nesse pleito vai ser maior? Não tenho dúvida, mas não é por conta do valor da multa. Seria sim pela questão do risco que as pessoas, muitos ainda sentem, de ir para a rua, de ir votar, de participar de aglomerações, de participar de eventos que contemplem muitas pessoas. E ainda mais que nós vivemos, como disse a vocês, num país cada vez mais velho. Um país que a média de idade, se pegar 20 anos para cá, cresceu demais. Então, as pessoas, sim, ainda estão receosas, por mais que muitos muitos já tenham retomado a sua, entre aspas, normalidade. Existem muitos que também estão em casa receosos em se expor, temendo que esse vírus, que ainda é imprevisível, que não temos ainda uma noção da extensão da gravidade, daquilo que ele pode fazer. Cada vez mais temos sintomas novos. Estava lendo agora sintomas novos de alucinação. Cada vez mais você percebe que nós não temos domínio sobre ele. Que a Rússia, e a China, e os Estados Unidos, a Inglaterra, desenvolvam uma vacina capaz de combater o vírus, mas ainda duvidamos que isso ocorra no espaço de tempo curto, já que nós ainda estamos conhecendo o vírus. Ainda estamos buscando entender e buscando solução para ele. Já tenho visto também, tenho lido sobre isso, que pelo menos do coronavírus 19, existem 3 ramos distintos. Existem 3 segmentos distintos do vírus, 3 mutações distintas do vírus. Então, creio eu que a vacina, você talvez consiga pegar mas pegar todas as mutações é muito difícil ainda. Arnaldo? Sim. Você me permite, seguindo esse fio de tecnologia, né, que João Paulo comentava mais cedo sobre essa questão de eleição e de campanha virtual, dessa coisa toda, a gente tem no Brasil um exemplo que até alguns questionam, a urna eletrônica, que é um avanço tecnológico fantástico, maravilhoso. Para quem conhece bem isso, Arnaldo, as noites e dias intermináveis de escrutínio de votos ali do Cefet, por exemplo, no próprio fórum, na atual Câmara, não é, João Paulo? Você passava
dando no dedo ali o voto, aqui no ginásio do Auxiliador. No ginásio da Auxiliadora, ali no automóvel. No automóvel, né? E a gente que fazia cobertura de rádio, era interessante que a gente tinha liberdade total para acessar ali aquele métier. E o que era mais engraçado, só fazendo uma historinha aqui, abrindo um parêntese, é que o cara, por exemplo, ele queria que um risco virasse Francisco. Era uma coisa impressionante. Vocês se lembram disso? Eu não estou tão velho assim sozinho, não. Camarada, não, mas aqui a senhora está vendo, doutor, isso aqui é um risco, que é os fiscais dos partidos. Não, não é risco, ele quis votar em Francisco. Aí, meu amigo, aquilo desandava, parava aquela urna, e aquilo levava mais horas e horas, e o escrutínio, a contagem dos votos, levava semana. Eu desde Italva, eu acompanhava isso pela Rádio Italva na época, enfim, né? Enfim. Agora, e aí o Brasil lançou essa urna eletrônica, essa coisa toda, e, né, enfim, melhorou isso. Agora, eu gostaria de saber de João Paulo se ele vislumbra, se ele consegue visualizar a tecnologia no campo do voto virtual também, já que por conta dessa pandemia, né, tem toda essa questão da aglomeração. Tipo uma eleição por aplicativo, você acha viável isso? Acho complicado pela questão do sigilo do voto que é garantido pela Constituição. Então, o fato de você fazer uma votação virtual, você acaba tirando a segurança do eleitor de não ter seu voto revelado ou não ter seu voto influenciado por terceiro. Você não tem como saber se a pessoa está sendo ali coagida, está sendo ali inibida, está sendo ali... O simples fato da pessoa ter a possibilidade do voto ser divulgado, acho eu praticamente impossível que ocorra uma isenção e uma votação virtual. Eu não acho praticamente impossível. Não vejo sistema hoje capaz de dar segurança, de conferir o sigilo necessário para que ocorra a isenção da votação. Tem também até a questão do tempo, né, João Paulo? Para se criar um mecanismo desse, estamos o quê? Hoje é 2 meses três meses do pleito, é complicado criar um mecanismo desse. E também não vejo forma de fazê-lo, não vejo um sistema que fosse possível se tornar essa votação sigilosa. Eu não tenho... a não ser que criem, sei lá, câmaras de votação, locais reservados de votação, não sei, aí teria que se pensar em mecanismos mais... É difícil, complicado, Claudinho. Eu não vejo forma, não. Agora, até mesmo para um exemplo como esse, João Paulo, que a gente está enfrentando aqui essa pandemia, não seria a hora também de pensar em mudar o nosso sistema, como, por exemplo, o norte-americano, que as urnas ficam lá uma semana e só algumas cidades que deixam para fazer somente na segunda terça-feira de novembro, mas a maioria das cidades faz, a urna fica lá aberta, vai lá e vota e acabou. Mas o nosso sistema é tão caro que eu acho que não dá para fazer isso ainda. Mas não seria o momento de repensar isso? De repente seria uma ideia. Mas é toda uma estrutura que há de se prover, uma lógica que há de se mudar. E também mentalidade do Brasil, não dá para se comparar com a mentalidade norte-americana, europeia, é difícil. Nós não temos essa maturidade ainda. Infelizmente, a nossa democracia ela é recente. Ainda não estamos tão acostumados com essas liberdades que talvez já sejam na Europa algo mais tranquilo de se conduzir. Então, não sei se a solução externa funcionaria para problemas caseiros. Não sei, eu acho que também seria complicado. A lógica nossa, infelizmente, hoje, talvez fosse, não sei uma semana, mas talvez 2 dias, de repente 3,
para que se conseguisse fracionar nesse lápis, de repente criar de repente, assim, agendamento, eu não sei como é que faria, locais específicos para pessoas de alto risco. Aí eu não sei aí como é que seria isso possível. Não, é porque quando a gente fala em colocar em 2 dias, só para esclarecer, fala que tem alto custo, por exemplo, a segurança. Né? Porque você tem que deslocar a polícia, você acaba deixando defasado o atendimento policial em outros setores para resguardar os locais de votação. E isso teria que ser contínuo, porque as urnas ficariam ligadas. Exatamente, é uma estrutura muito grande e difícil. A gente estava falando da situação de Campos, que é um conto difícil de fechar no bloco anterior, essa também é um conto difícil de fechar, né? Nossa Senhora, é como se fosse na sua casa, você tem alguém trabalha um dia, você tem um custo X, e 2 dias vai ser o dobro desse custo. Né? Não é um pouquinho a mais, é o dobro de gasto. Né? Então, de fato, a conta nunca vai fechar. Se pensarmos em tudo que for solução, a conta nunca vai fechar. Não temos essa possibilidade, infelizmente. João Paulo, agora você como advogado de partido, de político, como que você vai ver esse tempo para julgamento de contas de campanha, esse tempo tão curto, sobretudo nos municípios que não conseguirem fazer a eleição em 15 e 29 de novembro, esses municípios que ficarem para dezembro? Esse espaço, o judiciário vai dar conta disso, de julgar todas as pendências de campanha antes da diplomação? E como que vai ficar a diplomação nesse espaço de curto tão tempo? Isso é uma coisa que vai ser complicada. Fato é que eles terão que fazer a diplomação, acho eu, mesmo sem conta aprovada, com a possibilidade de vir a ter o mandato cassado ou ter algum problema em caso de não prestação de contas ou então elas virem a ser reprovadas. Mas, só para um parênteses aqui, para poder comentar um pouquinho sobre como está sendo para nós advogados o Poder Judiciário durante a pandemia, parece que os processos estão voando. Os juízes trabalham hoje, me parece, muito mais do que trabalhavam antes. Eu recebo despacho de juiz meia-noite, 1h da manhã. Então, e a rapidez com que eles hoje processam, com que eles hoje atuam, é algo assustador. Então, talvez também, só abrir um parênteses aqui, naquilo de bom que a pandemia também trouxe. Não só de coisas ruins vive a pandemia, mas também de coisas boas. Hoje, nós temos uma virtualização dos atos. Eu consigo fazer sessões de julgamento no Rio de Janeiro, em Brasília, em São Paulo, daqui de Campos, do meu escritório. Não tenho mais que encarar 4 horas para ir, fico lá meia hora, mais 4 horas para voltar, para participar de um julgamento de meia hora. Não, se eu precisar ir a Brasília, eu faço do meu escritório. Então, eu consigo estar 11 horas no Rio, meio-dia em Brasília, 1 hora em São Paulo e por aí vai. Então, há também esses pontos positivos que a pandemia trouxe. Nos obrigou a pensar em soluções que estavam lá adormecidas, aguardando só o estímulo. Infelizmente, nós somos criativos desde que sejamos estimulados a sermos, né? Nossa população, nós humanos, nós só buscamos a solução diante do problema. Nós não devemos a solução ao problema. Então, precisou de uma pandemia para podermos virtualizar uma coisa, os atos, e torná-los muito mais simples. Hoje os processos são todos virtuais. Eu, do meu escritório, eu consigo ver tudo do processo sem precisar ir ao fórum fazer carga do processo. A gente estava falando aí sobre eleições, sobre voto de papel. Como falei a vocês, eu participei das eleições quando meu pai era juiz. A primeira eleição de Talva foi com ele, na ponta do lápis lá, do papel. Então, eu lembro do fórum, quando eu ia com ele, que você acompanhava o processo com fichinha. Então, o processo saiu do cartório e foi para o juiz, fichinha.
Hoje tudo é virtual. Você por fora com um carrinho para fazer carga de processo, aquele monte de papel. Hoje não tem mais isso. Então, juízes de casa, eles conseguem atuar, conseguem despachar sem muito trabalho, sem muita dificuldade. Então, mas mesmo assim, diante do volume que nós teremos de serviço, reduzindo o espaço de tempo até serem os candidatos eleitos diplomados, acho eu que não dá tempo para fazer tudo e teremos, sim, fatalmente, candidatos que serão eleitos e serão diplomados sem contas aprovadas e que talvez venham a ser cassados, a ter seus diplomas cassados, vindo dar lugar a outros candidatos por conta de questões de conta. Qual que é o prazo para prestação de contas? Você lembra? Então, nós, aí, de fato, eu teria que, nesse novo calendário, eu preciso dar uma lida de novo e ver especificamente. Não sei de cabeça, não sei. Tudo bem. Nogueira, a gente continua, a gente vai ao primeiro intervalo. Vamos fazer um intervalo rápido, que a gente organiza o horário aqui e volta com o João Paulo a seguir. Tem aí alguns comentários no Face, tem pergunta também no grupo, você vai passando isso aí naturalmente no próximo bloco. Pode ser? Sim. 8h07, então, João Paulo, rapidamente o intervalo e a gente volta com esse assunto que é outro jogo de xadrez aí, daqueles para enfrentar com aqueles computadores mega inteligentes, né? Precisa aí muito, principalmente jogo de cintura nesse momento, para que, né, se estabeleça toda a ordem aí, se não tiver eleição. E como é que fica também a outra questão, né, Arnaldo? Para o próximo bloco, João Paulo, permanece os mandatos que estão aí por mais um mês, por mais 2 meses, a partir do ano de 2021? Quer dizer, uma coisa vai se... Para isso, 2 teorias. Pode me responder no próximo bloco, João Paulo, por gentileza? Claro. Perfeito. Agradeço. Bom, são 8h08, você está ouvindo o Folha no Ar, primeira edição. Nós voltamos em 1 minuto com o advogado João Paulo Granger de Abreu, falando sobre esse emaranhado aí que está esse ano de 2020 com relação às eleições, às leis, né? A Lei 9.504/1997, que a gente sabe de cor e salteado com suas alterações, e no próximo bloco o João Paulo volta a falar sobre esse e outros assuntos ainda aqui no Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.